Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos. Hoje ele fala sobre os Elohims e o poder da cocriação. Vamos então dar boas-vindas ao querido Cláudio Bueno daqui a pouquinho. Oi, Valma, Alicinete, a vocês todos aí que têm nos prestigiado, Glorinha, vamos lá nas energias desta tarde super agradável, gente, tá marcando 32 graus às 5 horas da tarde. Realmente, Ana Lu aí em Piracicaba, Lorane, todo o pessoal que está acostumado a estar com a gente. E também damos boas-vindas a quem está chegando agora. Lembrando que nesse sábado nós faremos a celebração em gratidão ao bem-amado Mestre Saint Germain. Esperamos vocês na para todos, por todos estarem conosco neste tempo tão importante de mudanças planetárias. Estou tentando te colocar no ar. Buenítio, vamos ver. Agora vai dar certo. Anjinhos da Technology, please. E aí? Yes. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Você tá Ótimo. Você em ordem? tá me vendo? Tô. Eu também estou te vendo hoje. Deu certo. Em gratidão a São José, uma das encarnações do mestre Saint Germain. Saint Germain. Né? Exatamente. Porque senão ele vai falar, mas o dia é outro, vai ficar um negócio meio, né? Então, em gratidão a São José, dia 19 é dia de São José, Sim. uma das encarnações do querido e amado mestre Saint Germain, já que o dia do mestre é outro, não é dia 19 de maio. Certo. Então nós vamos comemorando uma das suas encarnações, que é o dia de São José. Muito bem. Carmen, hoje nós vamos falar sobre Elohims e o poder da cocriação, que foi o tema que você escolheu para a gente estar falando hoje. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, esse ser maravilhoso de luz que nos protege a todos, inclusive as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas relações, os nossos colegas e principalmente o querido e amado planeta Terra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir as suas bênçãos e a sua proteção. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, Carmen. Hoje nós vamos falar sobre os Elohims, mas antes eu gostaria de mostrar o sistema de classificação dos anjos. Esses seres sobrenaturais que servem como intermediário entre Deus e a humanidade. Então, nós temos os serafins. Eu não vou falar o que cada um representa, porque o nosso intuito hoje não é falar sobre os anjos,
mas sim sobre os Elohims. Mas eu gostaria de dar esse início. Então, a classificação é a seguinte: os serafins, os querubins, os tronos, os domínios, as virtudes, os poderes, os principados, os arcanjos e os anjos. Eu falei sobre tudo isso, mas eu não disse sobre os Elohims. Onde os Elohims estão, então? Já que eles não fazem e não estão na classificação dos anjos que são sobrenaturais e que servem de intermediários para todos nós que estamos aqui e fazemos parte do planeta Terra. Aonde estão os Elohims, Carmen? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Embora nós todos saibamos que os Elohims, como de tais, são, na verdade, aquilo que nós chamamos de princípio, embora não esteja elencado nos principados dos arcanjos. Olha que interessante. Mas eles, na verdade, fazem parte daquilo que está no livro, no Pentateuco, né, que foi escrito por Moisés, ele deixou dentro da Arca da Aliança, ele escreveu 5 livros, né, além das tábuas dos 10 mandamentos que estão lá também. Então, ele escreveu 5 livros. E o primeiro deles todos, nós sabemos, é o Gênesis. E logo de cara, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está lá: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. Se Deus criou os céus e a terra, está no primeiro capítulo do primeiro versículo, nós já, ali de antemão, de saída, vamos dizer assim, nós temos a figura daquilo que nós chamamos Elohim. Porque nós temos que lembrar que ali Deus, o Deus vivo, que todos nós sabemos quem é, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, estabelece o seu próprio nome e o seu próprio título, para que não haja erro em relação àquilo que nós queremos saber quem ele poderia ser. E ali a maioria dos estudiosos concorda que a palavra Elohim é derivado, na primeira parte, nós vamos desmembrar a palavra Elohim. Então, Elohim vem a primeira parte, El, e sempre é precedida também de algum mestre. Por exemplo, no caso, El Moria. Então, quando a gente fala El, significa poderoso, forte, força, único. Então, a questão do El vem essa pronúncia, esse conceito. Depois nós temos o Rim. Temos o Rim, que é a terminologia da raiz da palavra Elohim. Então, no Rim, ali indica que os aspectos presentes que estão na palavra põem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da palavra. Ora, se Elohim significa o forte, o poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente tem que lembrar que a palavra Elohim transcende até a própria transcendência do significado de Deus, que também é santo. Então, a gente vê que, na verdade, os Elohims participaram de toda a criação do nosso planeta. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo. E nós temos que ver que esses aspectos, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm a sua natureza na totalidade de quem é Deus. Então, eles fazem parte de Deus. Nós já temos que ter isso mais ou menos claro desde o início, que eles fazem parte do ser que nós chamamos Deus. E essa trindade nas Escrituras ficam cada vez mais claras através da característica
que foram envolvidas na nossa criação, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é essa trindade que todos nós agora, com um pouco mais de estudo, sabemos quais são as suas funções, especificadamente de cada um desses seres, que para nós é fruto dessa santidade. Muito bem. Se Deus, o Pai, é o planejador, vamos chamar assim, o designer da criação, eu posso dizer que ele é um construtor extremamente moderno, extremamente atual, porque ele nunca deixou de criar. Portanto, eu posso dizer que ele, né, assim como eu, somos arquitetos da criação e da cocriação. Você gostou, né? Você está gostando, né? Aí a gente vê direitinho que essa criação ela está sobre uma performance daquilo que o Pai desejava para todo o nosso planeta. E ali tem uma relação muito grande com aquilo que o homem faz, e ele foi criado segundo a imagem e conforme a semelhança do Pai. E aí nós sabemos aonde está essa semelhança e como é essa imagem, né? Todos nós sabemos. E você também sabe, e aqueles que acompanham todos nós aqui sabem do que eu estou falando. E deu a primazia a essa criação divina, que é o ser humano, para que ele governasse sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que também rasteja sobre a terra. Isso já está em Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Bom, essa é a concepção, então, do Pai na formação do planeta, lembrando que ele é um excelente construtor moderno, que ele é um designer perfeito, que ele é um arquiteto que mentalizou e criou tudo isso. Bom, e o Filho? Já que é uma trindade, nós temos que ter a participação do Filho. É o Elohim, nós estamos falando do Elohim. Então, o Filho é o agente da criação. E como o Filho é o agente da criação, já que o Pai é o arquiteto? Bom, o Filho só pode ser feito através daquilo que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Bom, se o Pai tinha a concepção do design do arquiteto, o Filho só poderia ser o Verbo, a palavra, o som que vai através dele dar forma a toda a criação que é desenvolvida então pelos Elohim. E já que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nada do que ele fez poderia ter sido feito. Isso já está num outro capítulo, num outro versículo do Novo Testamento, que é justamente em João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Por que eu gosto de citar essas coisas? Eu sou oriundo, e a minha formação é oriunda, toda ela baseada no sentido evangélico. E por que isso? Porque eu estudei num colégio de ginásio e científico, no colégio adventista, no famoso IAE, Instituto Adventista de Ensino. E lá nós líamos a Bíblia todos os anos, de capa a capa. Essa relação também era estudada nas aulas, que eram chamadas de religião, que eram 3 por semana. Além de todo dia, antes de começar as aulas, todos entravam num local que se chamava de capela, era onde todos os ensinamentos de todos os colegiais aprendiam as lições e a palavra de Deus, segundo está na Bíblia. Então, isso acaba ficando enraizada na gente e as palavras também ficam. E eu continuo estudando, não parei de estudar. E como ele, o Filho, também é a imagem e ele é considerado o primogênito de toda a criação, foram através dele, dos céus e aqui na terra, coisas invisíveis ou invisíveis, que se deu a governança
e a paridade do Filho na criação do nosso planeta. Isso mostra o seguinte: os Elohim também estavam com o Filho. Muito bem. E qual que é a parte do Espírito Santo nessa história toda? Aonde que entra o Espírito Santo? Já que um era arquiteto, o outro era o Verbo, puxa vida, como é que o Espírito Santo vai participar dessa criação que é o planeta Terra? Então, na criação, e não é fácil de descrever ou explicar a presença do Espírito Santo, mas nós sabemos qual é a importância que ele tem nas nossas vidas atualmente, é que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito, ele deu o sopro. Então, o Espírito é o Espírito Santo. Ele entra com o sopro. E através do seu sopro, que vem através do Elohim também, ele moveu-se, pairava sobre a terra, através de que a terra era informe, vazia e escura. A maioria dos estudiosos nessa hora dizem que o Espírito Santo criou a ordem no caos. E eu concordo. Eu sou um dos participantes disso. Eu concordo que o Espírito Santo colocou a ordem no caos. Então, a gente vê que essa questão da ordem é e faz parte das virtudes que são consagradas aos raios que estão e pertencem ao raio rosa, que é o do Espírito Santo. Então, eu completo ali que a terra estava sem forma e vazia, e na escuridão, e cobria a face das profundezas. E o Espírito de Deus, que parava nos céus e na terra, acalentou as águas, que estavam turbulentas. Acalentou a terra, que se movia através das suas placas tectônicas e através dos seus vulcões. Então, ali, a ordem começou. O Elohim, então, eu poderia dizer a todos nós que estamos aqui, que é, na verdade, um dos 72 nomes de Deus. Então, agora nós começamos a perceber em que magnitude entra os Elohims e como eles estão diante daquilo que transcende a palavra, a forma e o sopro daqueles que construíram esse planeta junto com aquilo que é a verdade e representa a cada um de nós a palavra Deus. É um significado muito estranho que nós possamos querer dar à palavra Deus. Então, nós sabemos hoje, né, que isso nos transporta no nosso coração, aonde está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E que Deus, acima do céu e abaixo na terra, não pode existir outro Senhor senão a presença da Trindade e a manifestação dos Elohims na criação de tudo aquilo que nós temos que fazer pelas nossas vontades, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, mas principalmente pelo plano divino que ele já instaurou para todos nós aqui no querido planeta Terra. Elohim, então, é um termo extremamente poderoso. É um significado de tradições espirituais e religiosas que está calcado em todo o nosso planeta, no nosso mundo. Então, ele, o poder do Elohim, que é o que nós vamos falar, é um poder divino. Ele influencia a criação, na verdade, não só do nosso planeta Terra, mas do universo, do cosmos. Ele faz parte dessa criação. E é nessa jornada hoje que nós vamos entrar, inspirada principalmente nos queridos e amados Elohims.
como nós todos vimos, o significado de Elohim deriva de uma palavra hebraica. Deriva de uma palavra hebraica. Eu não tinha falado, mas todos têm que saber. Deriva de uma palavra hebraica, que também pode significar a palavra Deus, assim como também Miguel significa. Veja quantos nomes a gente pode dar para Deus, já que Miguel também é essa força, né? Ou também pode ser deuses. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que lembrar desde o início que os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. E Moisés tinha uma formação egípcia. Mas quando ele vai e é expulso por querer libertar o seu povo do Egito, ele vai para as terras de Midian. E lá ele encontra Jetro, perto do Monte Sinai, aonde o fogo de Deus estava presente. Ali, junto com Jetro e junto com o povo que servia a um único Senhor, lembrando, né, nós temos que lembrar que a história de Akenaton é posterior à de Moisés, a do Deus único. Então ele aprende que não os deuses, mas o Deus, o único, é o verdadeiro Deus. E aprende com Jetro e todo aquele povo do deserto de Midian um pouco da cultura e do conhecimento e das informações. Então a palavra Elohim, conforme ele vai escrevendo os 5 livros, vai dando uma ênfase para ele, uma notoriedade diferenciada da classificação entre os anjos e entre os Elohims. Mas já que os Elohims é uma verdadeira interpretação, seja ela singular ou plural da palavra Elohims, ele representa o Elohim, um supremo e divino ser que abrange os gêneros masculino e feminino em um só ser, que simboliza aí toda a força criativa que trouxe para nós não só o planeta, mas tudo aquilo que existe em todo o universo. Então, o nosso sentimento para os Elohims tem que ser de admiração e principalmente de reverência. Bom, você pediu para falar um pouquinho a respeito do poder criativo desses seres. Sim. Veja que eu não cheguei neles ainda. Nós estamos ali permeando ele para que cada um vão tirando as suas próprias conclusões e cada um vão se inserindo no tema e vendo exatamente quem são esses seres. O poder criativo do Elohim, na verdade, ou como nós chamamos de criadores ou de co-criadores, dependendo da esfera, se ele tiver uma esfera muito maior junto ao Pai, ele está numa condição de co-criador. Se ele estiver numa esfera mais próxima de nós, eu posso dizer que ele está sendo criador. Então, o Elohim está associado, na verdade, a esse poder da criação, da força que deu origem ao universo, ao cosmos, e também que vai dar vida dentro de cada um desses aspectos do qual nós vivemos. E ali fica mais claro para nós que esses aspectos que nós vivemos, Carmen, ele não é só através da nossa própria vida e da nossa existência, mas que também esses seres, além de moldar o universo, o cosmos, eles moldaram galáxias, eles moldaram planetas. E tudo aquilo que é vivo ou não é vivo, né, que é muito difícil, porque todas as coisas têm energia, então passaram por essa energia, tem o crivo, vamos dizer assim, no aspecto físico, mas nós entendemos também que o domínio maior deles é sobre os pensamentos, sobre as emoções e as nossas dimensões espirituais, orientando sempre a evolução própria para que nós atinjamos uma consciência mais elevada. Como nós podemos conectar com os Elohims, Bueno? Bom,
nós podemos conectarmos com os Elohims de várias formas. Carmen, só quero deixar um pouco esse pensamento um pouco mais explícito, porque a maioria das vezes nós acreditamos que os aspectos dos Elohims estão baseados só nas formas de pensamento. Sim, mas na forma física também, porque é ali onde se manifesta. Mas eles também agem de acordo com as nossas questões emocionais e principalmente no nosso desenvolvimento e evolução espiritual, que nós estejamos no movimento. Porque muitas das coisas que eu sei que nós pedimos, que nós sonhamos, que nós desejamos, às vezes nós colocamos a responsabilidade em Deus, nos anjos e tudo aquilo que nos cerca está no céu. Mas isso não é verdade. Muito dessas coisas vai muito também do nosso degrau, do nosso patamar, aonde nós nos encontramos. Então, como que nós nos conectamos com os Elohims? Feitas parênteses. Nós nos conectamos com os Elohims com o poder superior que nós temos ao nosso alcance. E qual é esse poder superior? Além de ser a essência das nossas vidas diárias, através de tudo aquilo que nós fazemos, como hábito, como norma, como critérios, como regras, né? Com aquilo que nós acreditamos, mas nós temos algumas maneiras que mostram isso de uma forma um pouco mais sucinta e detalhada, principalmente através da nossa reverência e através da nossa gratidão. Já começa por aí. Você quer ver as coisas manifestadas na sua vida? Tenha uma reverência apropriadas aos Elohims e tenha gratidão. Reconheça a magnificência do poder criativo e co-criativo que os Elohims têm e expressam essas maravilhas que estão não só no universo, no nosso planeta, como também na nossa vida. Esse sentimento de admiração que nós temos por eles e reverência tem que ser apreciado através da beleza e a complexidade desse lugar magnífico que nós vivemos e que nós chamamos de planeta Terra. Se você não conseguir ter a beleza nisso, ter a admiração por isso, a reverência por isso, e não ter gratidão por isso, você se mantém mais longe dos Elohims. Traga ele mais próximo de você, fazendo isso que eu estou dizendo agora. Também não vamos nos esquecer de rituais e orações que nós deveríamos estar fazendo pelos Elohims. Eu sempre coloquei os Elohims nas minhas orações. Sempre. E olha que eu começo ela direitinho. E sempre peço que eles manifestem na minha realidade aquilo que estiver em conformidade com o plano divino do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Não é só sobre a minha vontade que eles vão exercer a manifestação daquilo que eu penso, daquilo que eu gostaria de ter pela minha vontade, pelos meus sonhos, pelos meus desejos. Tem que estar em conformidade com o plano divino da criação. Se não tiver, não manifeste. Eu continuo a minha vida e buscando nela co-criar essas situações e não despendê-los das próprias energias. Participando através das nossas orações, nós estamos sempre invocando não só a presença dos Elohims, como tudo aquilo que os Elohims absorvem para as suas criações. Mas nós vamos chegar lá. Para as suas criações. Principalmente através de meditação, através da música ou de canto, através de todas as artes que nós podemos estar praticando, sempre em conexão com essa fonte divina, que eu chamo de co-criador, criador de tudo e de todas as coisas. Outra coisa que nós devemos levar em consideração para que a presença dele
estejam mais próximas de nós. Nós temos que abraçar a energia masculina e feminina, reconhecendo a honra e o equilíbrio dessas energias dentro de cada um de nós. Nós esquecemos disso. O aspecto maior, às vezes, o homem é o homem, energia masculina. Mulher é mulher, energia feminina. Não. Tanto um como o outro tem as duas forças dentro de si. E esse reconhecimento dentro de nós, ele tem que ser reconhecido também ao nosso redor. Eu, quando vejo você, eu tenho que saber que dentro de você tem a energia masculina e também a feminina. Pode ser uma proporção diferenciada? É evidente que vai ser. Ou não. Alguns seres têm relativamente uma masculinidade, mesmo que esteja dentro de um ser feminino, mais forte do que se fosse a feminina. E o vice-versa também. Nós temos que entender que nós temos que abraçar esses dois aspectos dentro de nós e que são partes integrantes de quem? Dos Elohims. Eles têm verdadeiramente 50% dessas energias dentro deles. Elas não são desqualificadas e nem desequilibradas. Elas são iguais. Então, nós temos que buscar a proximidade dessa energia junto aos Elohims. Outra coisa que nós queremos sempre, e foi por isso que você deixou esse tema um pouco mais explícito, é a questão da cocriação e da manifestação. Sim. Como fazer isso? Nós temos que aproveitar, então, o poder criativo desses Elohims aonde? Da onde eles estão. E agora essa é a grande revelação. Aonde eles estão? Eu digo com todas as letras, eles estão dentro de nós. Eles estão dentro de nós. Aonde? Alinhavando e tentando permear os nossos pensamentos, que são interesses e as ações que nós queremos através desse fluxo divino que tudo pode, que tudo cria e que tudo manifesta. Se nós cultivarmos uma mentalidade de abundância, de fartura, de prosperidade, de cura e de tudo que nós queremos, nós temos que cocriar isso conscientemente através da vida que nós queremos ter. Senão, nós não teremos. E como absorver isso, senão através da respiração, através das nossas preces, através dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que nós expressamos a todos que estão à nossa volta, querendo a saúde, a proteção e todas as virtudes que nós trabalho, sucesso, tudo aquilo que nós desejamos, se não for para também aqueles que estão à nossa volta. Como que nós vamos ter isso se aqueles que estão à nossa volta e talvez tenham mais mérito do que nós, eles não tiverem, sabe aquela coisa que a mais velha tem que casar primeiro para a mais nova casar? Se nós não tivermos essa responsabilidade dentro de uma visão onde existem merecimentos, onde a fé e a criação está mais permente, é mais fácil que o primeiro dê o passo, para o segundo aprender como é que se faz o movimento, para que ele dê o passo, o terceiro faça igual, para que o último possa correr. Nós nunca chegaremos aonde nós queremos. Então, é uma expressão da cocriação e da manifestação, é essa. É nós reconhecermos a vitória do irmão, o sucesso do irmão, aplaudirmos, regozijarmos com essas vitórias, para que elas venham para nós também. A inveja aqui está totalmente descartada. A raiva nem existe, muito menos naquela palavrinha pequenininha, de 4 letras, que eu não digo, só sob pressão. Então, nós temos que ver que isso é importante para que os Elohims estejam próximos de nós. Outra coisa é a compaixão e a unidade. A compaixão e a unidade incorpora em nós todas as qualidades
qualidades dos Elohims, que praticando a compaixão e o amor, nos traz a unidade como um sentimento de sermos um só, de sermos um só, que é a nossa busca incessante pela consciência crística. Nós reconhecemos essa interconexão de todos os seres que estão na nossa volta. Nós cultivando a harmonia, a paz, o respeito e os relacionamentos com todos os outros seres, nós então estaremos também no mundo natural a qual os Elohims pertencem. E qual é esse poder definitivo dos Elohims? É a força inspirada que permeia a estrutura de toda a existência, de todo o universo e de todo o cosmos. E essa inspiração, ela só pode vir de uma forma espiritual, do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Ao considerarmos que essa conexão está alinhavada a toda a essência de vida, nós poderemos então explorar todo o potencial criativo e co-criativo dentro de cada um de nós, para que nós possamos presenciar e sentir e experienciar o profundo poder e o propósito das nossas realizações como co-criadores que nós somos, de todas as energias, sejam elas masculinas ou femininas, dentro ou fora de nós, através da beleza de toda a criação que nos envolve, através dessas práticas no cultivo da reverência e da gratidão. E assim nós estaremos embarcando nessa jornada de conexão e sintonia com os nossos Elohims, podendo encontrarmos a harmonia e o equilíbrio, além de todo o fluxo divino da criação. Isso é experimentar a profundeza da beleza e o poder transformador que pode nos trazer para os nossos propósitos, para os nossos serviços e principalmente para a nossa missão. Através do poder das palavras, aonde se capta a essência da inspiração e do amor divino pelo Filho, através do Pai, da profundeza do seu poder, da vossa força e da unidade que nos torna um turbilhões de emoções à busca dos nossos sonhos, das nossas realizações e de tudo aquilo que sinceramente está no nosso coração e que é exprimido através do Espírito Santo. Vamos descobrir o verdadeiro amor, aquele amor incondicional, que possa parecer efêmero, mas que, na verdade, a sua marca dura para sempre, guiando-nos, todos nós, na direção de um futuro brilhante e cheio de possibilidades, oportunidades e manifestações da nossa vida. Carmen, eu fiquei sinceramente me perguntando o porquê que nós estávamos falando sobre esse assunto, se nas páginas da Pax existe o capítulo que fala sobre os Elohims, muito bem descrito e falado pela nossa querida e amiga, minha madrinha, Heloísa La Sálvia, que lá nos diz até que o dia 27 de outubro é o dia dos Elohims. Agora nós sabemos que os grandes seres que vieram acompanhando o Arcanjo Miguel, que era o grande ser divino e o grande diretor cósmico da primeira criação, que quando tudo estava pronto, Arcanjo Miguel olhou, se regoziou através de toda aquela criação e começou a reinar por 2000 anos, os 2 primeiros 1000 anos que essa terra teve. Mas nós não podemos deixar de lembrar que sobre a ordem e os construtores
desse grande arquiteto, desse grande filho, desse grande espírito, estavam todos aqueles que, de uma certa maneira, não têm livre-arbítrio e que eram os agentes, vamos dizer assim, os mestres de obras, os pedreiros, os serventes, que nós chamamos aqui no planeta Terra e que tomam conta de tudo isso, como são os elementais da natureza, sim, como são os devas. E esses, na verdade, ajudam os Elohims a criarem, junto conosco, o nosso propósito, a nossa missão, os nossos serviços, as nossas vontades, desejos, sonhos manifestados. Mas como eles não têm o livre-arbítrio e eles permeiam os nossos pensamentos e sentimentos, eles também não sabem aquilo que nós queremos. Uhum. E às vezes saem atordoadamente a fazerem coisas estrapalhadinhas que, na verdade, nós não queremos para a nossa vida, porque nós não temos a concentração. Nós não temos o foco daquilo que nós queremos. Então, eles não sabem. E chega uma hora que eles sentam ao nosso lado, cruzam as suas perninhas e falam assim, até a hora que ele acabar de pensar o que ele quer, eu vou deixar ele pensando todos esses turbilhões de pensamentos que ficam aturdindo durante o dia inteiro, e a hora que ele se fixar em um, eu souber que aquilo que ele quer, eu vou trabalhar para manifestar toda essa ordem. Bom, e de quem nós estamos falando? Nós estamos falando das salamandras, nós estamos falando dos gnomos, nós estamos falando das sílfides, nós estamos falando das ondinas, nós estamos falando dos tritões, dos elfos, das fadas, de todos os evas, de todos os debas. Nós estamos falando de muita gente. E quem constrói essa muita gente? Quem constrói essa muita gente é Lemuel. Vamos chamar o Lemuel aqui de mestre de obra, o supervisor da construção desse reino que nos propicia a trabalharmos junto com os Elohims. E o amado mestre Lemuel é um grande ser angélico. Aí nós entramos dentro da corrente angélica. Aí nós entramos dentro da corrente angélica. E dentro da corrente angélica, quem está aqui primeiro e que nos ajudou a estar num lugar tão maravilhoso, nunca sonhado como esse que nós temos dentro do universo, é ele, Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel, por sua vez, trata então o mestre Lemuel, que é o ser que toma conta de todos os seres elementais da natureza, como o mais alto ser dentro de toda a criação. E ali, vendo essa questão de toda a criação, e esse sendo o instrutor dos elementais da natureza, onde ele promove todo o treinamento, todo o desenvolvimento e toda a evolução desses seres, que, respectivamente, um dia serão também poderosos Elohims. Então, daí vem a criação dos Elohims e de como eles se tornaram Elohim. Eu fiz aqui um quadro, mais ou menos, da importância de quem é e quem são esses Elohims nas nossas vidas. E aqui eu tenho um pensamento do instrutor do mundo, instrutor planetário, querido e amado mestre Kutubi, que diz o seguinte: eu sou a infinita gratidão aos elementos da natureza e aos elementais dos reinos mineral, vegetal e animal, que servem à humanidade. Eu, e agora eu digo, nós agradecemos esses seres, sem livre-arbítrio, pois sem eles nenhum ser humano teria vida sobre a Terra. Em nome de todos os homens, eu, e agora digo, nós peço perdão pelos erros cometidos pela humanidade a todos vocês, meus queridos irmãos. Kutubi. Nós temos um quadro que fala a respeito dos 7 Elohims, mas aqueles que nos acompanham
na Vibe Mundial, no nosso programa Encontros com Saint-Germain, aos sábados, das 19 às 19h25, saiba que não são apenas 7 Elohims. Na verdade, quem trabalha perto de nós, e mais apropriadamente aqui na atmosfera do planeta Terra, são 12. E nesses 12, eu tenho um quadro que diz o seguinte: no primeiro raio secreto, nós temos Surya, que é Elohim da responsabilidade. No segundo raio secreto, nós temos Hiperion. Alguma coisa aí que você está querendo falar? É que começou a chover pedra e tem sol. Eu estou procurando um arco-íris aqui, mas é que a árvore está bem na frente. Você vê. Daqui a pouco você vê. Mas está chovendo Hiperion. A qualidade dele é autoridade. Depois nós temos, do terceiro raio secreto, Cronos, aonde a sua qualificação é o sacro ofício. Depois nós temos o quarto raio secreto, que é o poderoso Cosmos. E a sua qualidade para desenvolvermos aqui na Terra são as nossas necessidades. E o quinto raio secreto, na verdade, é Régulo. E Régulo, na sua qualidade maior, ele trabalha junto a nós a constância. Aí vem, através de toda uma explicação, que eu não vou entrar em detalhes, mas que está no site, no capítulo que fala sobre os Elohims, no site da Pax, que diz que os primeiros Elohims são, e do primeiro raio são, Hércules e Amazonas, que é através do plano da criação, onde apresentam a dinâmica do poder, da ação voluntária e incentivam a fé e a determinação através da força divina. No segundo raio, nós temos a Cassiopeia e Minerva, que é através do plano da sabedoria, que trazem a força concentrada da atenção, da percepção e a capacidade de discernir a ideia e captá-la, porque senão ela fica voando, aquilo que eu disse. Então vamos usar a força desses Elohims. No terceiro raio, nós temos Órion e Angélica, que são os Elohims que cuidam do plano do amor celestial no raio cósmico, que formam aquilo que ainda está não bem criado, mas que já está no plano etéreo. E no plano etéreo, através do amor incondicional e através das bênçãos desses Elohims, nós podemos estar co-criando essa manifestação que todos eles têm, de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, lá no quarto raio, nós temos a Claire e a Astreia, que cuidam na esfera da luz do plano da pureza e conservam a nossa força de pureza através da ideia original, que objetiva, assim, todas as questões e manifestações da luz, da paz e da perfeição, já que são objetos virtuosos do quarto raio. No quinto, nós temos os Elohims Vista e Cristal, que trabalham no plano da concentração, do foco. Esse é essencial para que nós tenhamos a manifestação da nossa realidade. Eles reúnem todas as outras forças, consagrando aquilo que é ideal e que aquilo que vai complementar a execução, seja através de sugestões, ideias, visualizações, tudo aquilo que, na verdade, não nos atrapalhe nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas caídas. Então, a responsabilidade de cuidar da mente e do coração, ou seja, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, eles estão ali através das suas percepções para que nós possamos modelar através do original aquilo que nós queremos nas nossas vidas. No raio
no sexto raio, nós temos a Tranquilitas e a Pacífica, que eles são os verdadeiros Elohims da paz, né? Dentro do plano de atividade da paz. Lembrando que, embora a paz esteja também presente no quarto raio, foi através do sexto raio, da presença do Mestre Jesus, que esteve aqui como príncipe da paz, que trouxe com ele essa manifestação e essa criação que todos nós trazemos no nosso coração e buscamos no nosso coração efetivar a qualquer custo no planeta Terra, dissipando conflitos, batalhas, brigas, intrigas, e aí vai. Então, a paz é fundamental. Eles, então, apaziguam a nossa mente, selando a ideia primitiva com a luz da chama cósmica, que é da paz, e nós falamos agora de Jesus, mas que muitos colocam também na questão da cristandade, de Cristo, que nós possamos, então, ter os frutos da plena alegria e da felicidade em nossos corações. E, finalmente, no sétimo raio, nós temos Arcturus e Diana, que é do plano da precipitação, já que manifestação é uma virtude do sétimo raio. Então, através deles, que tem a incumbência de lapidar todo o resto do que eles trabalharam para aperfeiçoar aquilo que ainda falta, um toque ali, um toque lá, para que isso possa receber a manifestação em nossas vidas. Lembrando que todos eles trabalham através de deuses maiores, ou seja, de espíritos mais desenvolvidos e mais evoluídos. E ali nós temos os 4 elementos. Nós temos o fogo, através de Hélios e Vesta, nós temos a água, através de Netuno e Lunara, e nós temos a terra, através de Virgo e Peler, e o ar, através de Áries e Thor. Lembrando que até na criação desses seres evoluídos e desenvolvidos, a sua criação é pertinente aos Elohims. Então, vejo que os Elohims praticamente estão quase que no topo da pirâmide, porque nós não teríamos o fogo, nós não teríamos a água, nós não teríamos a terra e nem o ar sem os Elohims. E nisso nós lembramos agora uma orientação, eu vou chamar assim, na cocriação de universos paralelos, a qual o mestre Saint-Germain nos deixou. Em vossas meditações e orações, através da cura dos elementos, deveis invocar pela energia da purificação. E quais são as energias da purificação? É o fogo, a terra, a água, o ar e o éter. Nessa ordem, pois o fogo traz a limpeza, a terra sustenta a energia da limpeza, a energia da água traz a força que purifica o emocional, o ar traz o prana sutil que cria, e o éter não foi descoberto ainda pela humanidade, mas é a única energia maior que traz a leveza da alma e a energia que sustenta a invencibilidade das vossas manifestações. Poderia continuar, mas estamos chegando ao fim e eu quero deixar aqui a oração que foi manifestada e canalizada, para que todos nós continuemos sempre a amar os elementais da natureza. Bem-amada e poderosa presença divina, eu sou. Invocamos pelo fogo sagrado existente em cada um, para reenviarmos aos nossos queridos o amor, respeito e gratidão à Mãe Natureza e a todos os seres. Que haja reconhecimento a Polaris, a Magnus, cuja luz a forma providencia no eixo da Terra e mantém o nosso planeta no seu curso cósmico através da sua atenção e de todos que estejam voltados para essa atividade de luz. Junto ao Arcanjo Miguel, fazendo parte da sua legião de luz, seccionamos
seccionamos os propósitos destrutivos do homem na natureza, para que haja maior equilíbrio e harmonia nos oceanos, chuvas, placas tectônicas, vulcões, tornados, furacões e na temperatura planetária, à medida que o eixo terrestre se verticaliza. Queremos cumprir com a nossa parte de cooperação mútua, amorosa e confiante. Em nome da autoridade da minha presença, eu sou, abençoo também os elementais, através de todos os seus seres, pelos seus serviços prestados a mim e com tanto zelo. Bem-amado meu ser elemental, ascensione junto a nós. Bem-amado meu ser elemental, ascensione junto a nós. Bem-amado meu ser elemental, ascensione junto a nós. E assim, sabedores que somos de tudo que existe no planeta Terra, através da manifestação de todos os Elohims, os criadores de todas as formas, e nós, seres humanos, somos apenas os co-criadores. Quando somos inspirados com a criatividade e o modelo etérico, a perfeição já foi nos dita e feitas pelos Elohims. Dessa forma, nós, seres humanos, manifestamos toda essa iniciação através dos nossos pensamentos para que tomem forma e que sejam delineadas em perfeição pelos elementais da natureza, o reino angélico que nos irradia e manta com as suas vibrações magnetizadas, o projeto que nos atenua diretamente através de toda a humanidade. E que haja um resultado da perfeição e da manifestação dos mundos das formas nesse mundo tridimensional a que pertencemos. Que os 7 Elohims, nesse momento, abençoem a sua mente superior e o reativem através da vossa consciência crística, com suas poderosas vibrações, incentivando-os na senda do poder do cocriar com as perfeições. Os 7 Elohims e seus complementos divinos plasmam na sua tela mental, na vossa presença divina. Eu sou a força da iniciação, do poder da cocriação e da perfeição, hoje, sempre e por toda a eternidade. Amém. Amém. Gratidão, Bueno, foi maravilhoso, como sempre. Tem 1 minuto para encerrar. Eu quero mandar um beijo para a Deise, para sua filha, para a Natália, que mora na Suíça, que está com a gente na família Pax desde sempre, a Paola na Holanda e todos vocês. Mensagem final em 30 segundos. E vocês possam estar conosco sempre, todas as quintas-feiras. Aqueles que estão presentes, a minha gratidão é eterna, recebem o fluxo do meu amor, dos meus pensamentos, a todos a quem vocês amam, que tenham um prenúncio de um final de semana maravilhoso, que tenham todos amor, afeto, carinho, saúde, proteção, amém, trabalho, e que nós possamos, então, estarmos juntos também no sábado, em comemoração ao dia de São José, que será na próxima terça-feira, do dia 19. Mas nós vamos fazer na Pax nesse sábado, né, honrando uma dessas encarnações que eu considero o mestre São José como santo dos santos. Gratidão, obrigada, Carmen. Gratidão. Gratidão. Beijo, Márcia Colbert, na Austrália. Beijo para todos vocês que estão com a gente. Gratidão, namastê, família Pax, com mais chuva de granizo aqui, maravilhoso. São bênçãos.